Fala, peregrino! E aí, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez com essa galera animada, essa galera inteligente. Estamos aqui com a Yasmin, com a Sara, com o Marcos. E é um prazer também estar aqui com você que nos assiste aí. Como de costume, já vou compartilhar logo a tirinha aqui com vocês, compartilhar minha tela aqui para vocês já verem logo a tirinha, para a gente já falar sobre ela. Então, como de costume, mais uma semana, mais uma lição. Dessa vez a lição 3. E nessa lição nós vamos falar sobre altares para recordar. Aqui na tirinha a gente vê o enredo ali de Abraão e o seu filho, né? E ali diz assim a tirinha: Abraão olha para o céu, Abraão olha para o céu e conta as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão, pega agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem mais amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E aí, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele. E chamou Abraão o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. No contexto dessa semana, a gente vai falar sobre Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 9. E ali a gente vê o chamado de Deus para Abraão, para ele sair das terras do pai dele, né? Sair da casa dele e para um lugar que Deus mostraria. No entanto, não existia nenhum lugar ainda que Deus já havia mostrado para Abraão. Então ele nem sabia para onde ele iria. E nesse contexto aqui, Abraão junta ali seus bens, junta ali seus servos, junta ali seu rebanho, chama também aqueles amigos que não saíam de perto dele, pega o seu sobrinho Ló, sua esposa, que naquele momento era Sarai, né? E ele era Abrão. Então ele junta tudo isso e sai. E sai rumo a Canaã. Por que rumo a Canaã? Detalhe, o pai de Abraão já tinha o sonho de morar em Canaã. Então Abraão sai rumo a Canaã, seguindo aí a vontade de seu falecido pai. Mas até então não havia nenhuma promessa de Deus até aquele momento de que Canaã seria de Abraão, né? Eu acho interessante a gente destacar aqui o que? A fidelidade de Abraão ou aquela proximidade de Abraão em relação a Deus. Ele era tão fiel e tão próximo a Deus que ele não questionava o que Deus pedia para ele simplesmente obedecia, simplesmente ia. E foi o que ele fez nesse contexto, né? E aí essa história ela se desenrola, essa história ela tem ali um clímax, ela tem um desfecho, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Eu gosto sempre dessas histórias que elas são contadas ali logo no começo da lição, especialmente no domingo, né? E porque essas histórias elas trazem ali digamos assim, que o enredo da lição, né? A palavra-chave, o contexto principal da lição, né? E nessa história da semana, o escritor aqui, o autor, ele conta sobre um tal de Dervin, né? Que ele se comprometeu a orar por essa pessoa. E teve ali um programa na igreja e aí era para você escolher alguém para orar, e ele escolheu esse camarada e começou a orar por ele, mas ele era muito esquecido, né? O autor era muito esquecido. E aí, para ele não esquecer de orar por esse camarada, o que ele fez? Colocou um lembrete no celular, para ele não esquecer de orar pelo cara. E aí, esse lembrete tocava todos os dias às 5 da manhã. E segundo o autor aqui, até os dias de hoje, ele continua orando por esse camarada, anos depois disso. Porque ele manteve esse hábito que ele adquiriu, né? E até hoje continua. Então, com certeza, esse Dervin deve ser muito abençoado por Deus, porque tem alguém que ora por ele incessantemente, todo dia às 5 da manhã. Nesse contexto aqui de lembrete, de oração, de fazer por alguém, é onde nós vamos extrair aqui a história de Abraão. Quando a gente fala sobre Abraão, uma coisa que é muito importante destacar, que está no texto base da lição, é que Abraão construiu um altar. Assim que ele chega ao local, estabelece seu acampamento, Deus conversa com ele, ele vai lá e faz um altar naquele local. E aí ele sai daquele local, vai para outro lugar, e a hora que ele chega nesse outro local, ele faz um novo altar para Deus e invoca o nome de Deus. Era um costume de Abraão construir altares para Deus. Era um costume dele. Então, assim, com certeza não existia tecnologia nessa época, né? A tecnologia que nós temos hoje, para lembrar. Então,
o lembrete de Abraão era o quê? Era orgânico, ele tinha uma memória muito boa. E ele também tinha um hábito. E hábitos, nós temos, os hábitos que nós temos, na verdade, eles são hábitos. O que é um hábito? É uma coisa que você faz sem ao menos planejar. Você já se acostumou a fazer aquilo. E nesse contexto de hábito é que Abraão se insere em construir altares e adorar ao nome de Deus pela manhã e pela tarde. Será que nós estamos alimentando esse hábito em nós de construir altares para Deus e de adorar a Deus nesses altares de manhã e de tarde? Será que na nossa casa tem um altar para Deus? Será que ali no nosso lar, será que ali no nosso acampamento existe um altar para Deus? Será que nós temos esse hábito, esse costume? Por um momento, se coloque no lugar de Abraão. Imagina, você está lá vivendo sua vida, bem tranquilo, você tem ali a sua criação de animais, você tem a sua família, os seus negócios prosperam, você é um servo de Deus e as pessoas te reconhecem por isso. A vida é muito boa, você está em um lugar agradável, não tem nada de errado, tá tudo beleza. Aí de repente, Deus aparece para você e diz o seguinte: vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. Deixe tudo para trás e vá para uma terra que eu te mostrarei. Qual seria a sua reação? Eu acredito que todos nós faríamos pelo menos uma pergunta para Deus: para onde? Da minha parte, eu penso que eu ainda poderia chegar a hesitar por alguns momentos. Porque assim, por mais que eu aceitasse o chamado, por mais que eu aceitasse esse desafio que o Senhor trouxe para mim, eu hesitaria porque eu teria algumas dúvidas. Acredito que eu pensaria: para onde eu estou indo? Por que Deus quer que eu faça isso? Qual é a garantia de que eu vou chegar em algum lugar? Por mais que eu tenha fé, eu acredito que essas dúvidas viriam à minha mente ao ouvir um chamado como esse, ao receber um desafio como esse das mãos do Salvador. Porque não é uma coisa muito fácil, né? Você deixar tudo que você tem para trás. Imagine, hoje você sair da sua casa, você deixar talvez o seu emprego, você deixar talvez a sua igreja, seus amigos, deixar tudo isso para trás para sair por aí andando pelo mundo, seguindo a orientação de Deus, mas sem saber para onde você vai, sem saber qual é o destino final dessa jornada. Esse foi o desafio que Abraão recebeu. E Abraão, ele não hesitou. Abraão, em momento algum, ele questionou ao Senhor de para onde ele ia, por que ele estava indo. Em momento algum, ele se perguntou sequer se Deus o levaria a algum lugar. Ele simplesmente obedeceu. Deus deu o chamado para ele e ele foi. E é por isso que ele é o pai da fé, né? Ele é hoje para nós um símbolo de fé, porque ele não duvidou, ele não questionou o Senhor. Ele simplesmente obedeceu ao chamado e foi. Durante a jornada de Abraão acontecem muitas coisas. Se você ler ali o livro de Gênesis, boa parte do livro é contando a história de Abraão, contando a história desse patriarca. E nessa semana nós estudamos dois flashes dessa história, dois momentos especiais. O primeiro deles é quando Abraão inicia sua jornada e ele então constrói um altar. E neste altar ele coloca o nome de Deus. A lição nos diz, e a Bíblia também nos fala, que Abraão construiu esse altar, né, em nome do Senhor. E ele fez isso para marcar o início da sua jornada, e era um símbolo, um testemunho público, e até mesmo um lugar para que quando ele olhasse, ele se lembrasse que quando ele iniciou a sua peregrinação, Deus estava com ele. Mais para frente, quando Abraão chega ali em Betel, ele constrói outro altar. E esse é o segundo flash que nós estudamos essa semana, que é quando Abraão ergue um altar e além de erguer ele em nome do Senhor, Abraão invoca o nome do Senhor naquele lugar. Então aqui nós encontramos dois marcos da jornada de Abraão. O primeiro, onde ele dá testemunho público de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor o acompanhava. Então ele ergue esse altar em nome do Senhor. No segundo altar, além de tudo isso, além de mostrar publicamente que o Senhor estava com ele, Abraão invoca o Senhor naquele lugar, o que nos mostra o relacionamento que Abraão tinha com Deus. Abraão buscou ao Senhor. Abraão buscava ao Senhor porque ele precisava de mais comunhão. E hoje nós precisamos disso também. Nós precisamos de mais comunhão com Deus. Nós precisamos de mais conexão com Deus. Se nós não estivermos
conectados ao Senhor, se nós não estivermos próximos dele, nós não conseguiremos cumprir as missões que o Senhor nos manda, nós não conseguiremos viver neste mundo da maneira como ele nos pede. Então nós precisamos de comunhão com Deus. E a história de Abraão, o fato dele ter erguido altares ao longo de todo o seu caminho, e em especial esses dois que nós estudamos essa semana, nos mostram que ele buscava o Senhor. E esse era talvez o segredo para que ele tivesse essa fé inabalável, essa fé que não questiona, essa fé que obedece, essa fé que vai onde o Senhor manda sem se perguntar se ele vai chegar a algum lugar, sem se perguntar para onde, por quanto tempo. Abraão, ele simplesmente foi. E é esse tipo de fé que nós precisamos ter. E nós só teremos essa fé inabalável, essa fé indestrutível, essa fé que não duvida, que não questiona, se nós estivermos de fato conectados ao Senhor. Na parte de terça-feira, vai falar sobre a promessa ameaçada. Abraão havia chegado próximo da terra prometida e encontrou um povo totalmente idólatra, um povo cruel, um povo perigoso. Então, o que Deus havia prometido para ele, conceder bênçãos espirituais numa terra prometida, numa terra onde a descendência dele habitaria, na verdade era o oposto. Havia um povo totalmente perigoso, um povo idólatra. Mas Deus falou para Abraão que ele não tivesse medo. Ele seria o escudo de Abraão. Essa declaração está em Gênesis 15:1. Olha a promessa de Deus para Abraão. Você vai chegar numa terra que eu vou dar para você e para sua descendência, mas haverá um povo idólatra ali. Mas não tenha medo, Abraão, porque eu sou o seu escudo. Nem sempre a gente sabe os planos de Deus para nós, mas a gente tem que ter certeza que eles são certos para a nossa vida. Abraão, ele não entendia completamente essa aliança com Deus, mas ele era um homem dedicado, ele era um homem obediente e que se entregou verdadeiramente ao pedido de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer até que ele foi chamado de amigo de Deus, justamente porque ele separava tempo para estar com Deus. Ele tinha tempo de oração, tempo de adoração, tempo com Deus. E essa dedicação de Abraão, essa obediência de Abraão, gerou um resultado, que foi o quê? A proteção de Deus. Deus seria o escudo dele em meio àquele povo perigoso, que poderia até tirar a vida dele. Eu quero compartilhar com vocês aí na tela um texto de Testemunhos para a Igreja, na página 40, que vai dizer assim: a vida de Abraão, o amigo de Deus, era de oração. Onde quer que armasse a sua tenda, junto dela, construía um altar sobre o qual oferecia os sacrifícios da manhã e da tarde. Ao remover a sua tenda, o altar ficava. E o cananeu errante, ao chegar àquele altar, sabia quem havia estado ali, e quando armou sua tenda, consertou o altar e adorou o Deus vivo. Apesar de Abraão não ter certeza sobre aquela aliança com Deus, não saber de fato os planos de Deus, Deus usou ele para evangelizar aquele povo errante, porque ele construía os altares e aquilo era um simbolismo, um exemplo vivo de fato da relação que ele tinha com Deus, da conexão espiritual que ele tinha e dedicava tempo para ter com Deus. Então, quando a gente dedica tempo para Deus, quando a gente é obediente a Deus, a gente precisa evangelizar outras pessoas e acreditar que Deus vai ser o nosso escudo. Pois bem, a gente falou bastante aqui então sobre esse contexto de Abraão e os altares, né? Cada altar levantado por Abraão era um lembrete, um memorial da bondade, do cuidado e da providência divina. Então Abraão ele construía altares para se lembrar da bondade, do cuidado e da providência que Deus tinha tido com ele. Nesse contexto de altares, esse procedimento, né, de Deus com o povo, ele deve ser lembrado frequentemente. Por quê? Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que a todo momento Deus está provendo milagres, Deus está provendo alimento, Deus está provendo vitórias em batalha. A todo momento tem uma providência divina no Antigo Testamento e tudo isso é relatado, é escrito. Inclusive, né, Deus ordenou a Moisés que escrevesse um hino, né, sobre esses acontecimentos para que os pais pudessem ensinar isso aos filhos. Até porque no Antigo Testamento, né, os povos antigos, os povos daquela época do contexto de Moisés e Abraão, eles passavam o aprendizado via oral. Então tudo o que eles ensinavam era de forma oral.
Não tinha nada escrito assim que as pessoas pegavam e ficavam lendo. Então, os costumes, as tradições, os ensinos bíblicos, né, os ensinos sobre Deus, era tudo transmitido de forma oral. E isso fazia com que a memória dessas pessoas fosse melhores, porque elas exercitavam muito a sua memória, e também que o conhecimento prático delas era muito superior, porque elas conheciam de fato aquilo que estavam fazendo. Então, elas tinham a teoria e podiam aplicar isso na prática, né? Hoje nós temos inúmeras ferramentas que nos ajudam a lembrar, que nos ajudam a aprender. Nós temos a Bíblia, nós temos a Bíblia no smartphone, nós temos a Bíblia nos iPads, nos tablets, nós temos a Bíblia na internet, nós temos livros, nós temos materiais, nós temos vídeos, nós temos o Conexão Peregrinos. Tudo isso nos ajuda a lembrar de Deus, tudo isso nos ajuda a estudar sobre Deus e a cultuar a Deus nos nossos altares. Só basta um pouquinho de esforço de cada um de nós para isso. Os textos que nós temos aqui hoje, especialmente na parte de quarta-feira do hipertexto, a gente vê aqui sobre os altares de Abraão e a gente vê que Abraão, a cada momento, a cada viagem, a cada passo, a cada novo acampamento que ele erguia, tinha um altar ali. Essa construção de altares que Abraão tinha, né, tinha um capricho de sempre estar construindo altares, servia de evangelismo. Por quê? O contexto ao qual Abraão era inserido ali, dos cananeus, daquele povo todo ali, eram povos idólatras, pagãos, sacrificavam pessoas. Então, assim, Abraão vivia rodeado por essas pessoas. Pessoas que não acreditavam no Deus de Abraão. Só que um detalhe que a gente tem que destacar sobre Abraão é que Abraão era conhecido por ser o amigo de Deus. Quando Abraão é conhecido por ser o amigo de Deus e por aquelas pessoas idólatras, ele já era conhecido como amigo de Deus, isso demonstra que ele era um homem que o exemplo dele demonstrava Deus, mostrava a pessoa de Deus. Então o fato dele construir altares era o evangelismo público de Abraão. As pessoas que passavam por onde Abraão já havia passado, encontravam ali um altar do Deus verdadeiro. E poderia adorar naquele altar também. Então, olha só, Abraão com seu exemplo prático de construir altares e a sua rotina diária, o seu hábito diário de adorar a Deus diariamente, fazia com que as pessoas imitassem o exemplo de Abraão. Essa era a forma que Abraão usava para pregar. E isso se destaca muito porque isso demonstra a fé que Abraão tinha. Romanos capítulo 4, 20 diz que ele não duvidou das promessas de Deus. Ele não teve incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando sempre glória a Deus. Pense você, está lá na propriedade, vamos pensar que seu pai é um fazendeiro. E seu pai morreu e deixou para você de herança ali uma fazenda, com tudo. Já tem os trabalhadores, já tem o gado, já tem o maquinário, tem a lavoura, tudo, a casa, tem tudo. Você está estabilizado ali. Sua vida está indo muito bem. Você tem segurança, você já é habituado àquele local, você já conhece as pessoas, você sabe qual é o costume da região. E aí Deus diz para você, bem assim, vai embora daqui para um lugar que eu vou te mostrar. Só fala isso para você. Você sairia? Você iria embora da fazenda do seu pai? Abraão foi. E é por isso que ele é reconhecido como amigo de Deus. Por isso que Abraão foi pai de uma descendência que a Bíblia diz que ela era tão numerosa quanto os grãos de poeira da terra. Então, se alguém conseguisse contar o pó da terra, conseguiria contar a descendência de Abraão. Eu acho que até o momento ninguém conseguiu contar o pó da terra, né? E tem mais, Hebreus, na galeria dos heróis da fé, Paulo fala sobre Abraão, né? Que ele foi chamado e obedeceu, e foi para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. E pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, na terra da promessa, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Abraão teve fé suficiente para obedecer a Deus sem saber qual era o plano de Deus. Será que nós temos essa fé igual a Abraão? Se nós não temos, nós precisamos ter. Você sabe como que Abraão adquiriu tamanha fé? Através dos altares. Através do hábito. Através do costume. Se nós não somos acostumados
a adorar a Deus todos os dias, nós também não seremos acostumados a exercitar nossa fé. E nos momentos de dificuldade, nós vamos vacilar, com certeza. Porque a gente não está habituado a exercitar a fé. Então, para tudo que você está fazendo agora, constrói um altar aí dentro da sua casa e adora a Deus todos os dias. Porque esse é o dever de todo cristão. Bom, depois de tudo que já foi falado pelos colegas aqui, você já pensou em como lembrar de tudo que Deus já fez de mais incrível por você? A vida e a história de Abraão nos conta isso. Ele fazia altares que marcavam o encontro profundo que ele tinha com Deus, né? Quando Deus fazia coisas incríveis por ele. E o primeiro exemplo que a gente vê na lição sobre isso é em Gênesis 13, que diante de um conflito entre os pastores dele e os pastores do seu sobrinho Ló, eles estavam ali no conflito e Abraão deixou que Ló escolhesse em primeiro lugar o lugar que ele queria ficar. Então Ló escolheu primeiro e Abraão ficou com o que sobrou. E depois disso, Abraão fez um altar para agradecer a Deus pela paz que foi restaurada entre eles. E depois a gente vê mais um exemplo que foi o maior desafio da vida de Abraão. Em Gênesis 22, Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, né, o seu único filho, filho da promessa. E mesmo sendo muito difícil, Abraão confiou em Deus e ele levou o seu filho, construiu um altar e no último instante Deus proveu o cordeiro e colocou no lugar de Isaque. Isso já apontava para Jesus como o cordeiro que salvaria a humanidade. Depois dessa ação de Deus, dessa benevolência de Deus, Abraão deu o nome daquele lugar que em tradução significa o Senhor proverá. Ele ficou muito agradecido. A história de Abraão demonstra que ele fez vários altares em agradecimento a Deus. E você, como você se lembra da fidelidade de Deus? Existem muitas maneiras. Alguns cozinham, alguns fazem algumas ações, outros registram testemunhos, escrevem músicas. Eu acho que o importante não é como, né? É fazer, é não esquecer desse amor de Deus. Lembrar do que Ele nos fez aprofunda a nossa fé e fortalece a nossa amizade com Ele. Para mim, a história de Abraão revela a fidelidade que ele tinha com Deus, a dedicação e a obediência que ele tinha com Deus. Essa conexão espiritual que ele tinha tão profundamente com Deus. Não à toa ele foi chamado de um amigo de Deus. Imagina o privilégio que é ter nós sermos chamados de amigo de Deus e ter essa profundidade no relacionamento com Deus. E eu acho que essa questão dele construir altares publicamente, demonstrar publicamente a fé dele, é o que nós devemos fazer hoje. Independente do lugar que nós formos, nós temos que demonstrar publicamente a nossa fé e, através disso, evangelizar e levar pessoas aos pés de Cristo. Os altares que Abraão ergueu marcaram a sua jornada. Uma jornada terrestre, mas também uma jornada de fé. Por onde Abraão passava e cada experiência que ele vivia ficavam registradas nesses altares, esses pontos de encontro dele com o Senhor. O chamado que nós recebemos de Deus hoje não é muito diferente do chamado de Abraão. O Senhor ele nos convida para sairmos por este mundo, para pregarmos um evangelho e muitas vezes para nós cumprirmos esse chamado do Senhor nós teremos que deixar muitas coisas para trás. Nós teremos que nos desfazer de amizades, teremos que nos desfazer de alguns bens, teremos que nos desfazer de algumas coisas que nós gostamos, mas tudo isso tem um resultado no final, tudo isso tem um objetivo. Deus não nos manda fazer isso simplesmente porque Ele quer nos ver por aí rodando pelo mundo, Ele não quer nos ver por aí andando simplesmente. Ele nos pede isso justamente porque Ele tem um propósito. Então, se nós queremos este propósito, nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos pede. Nós precisamos obedecer o seu chamado. E como nós estudamos nessa semana na história de Abraão, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos nos conectarmos com Ele se nós quisermos vencer as batalhas deste mundo e crescer na nossa jornada espiritual um altar de cada vez. A vida de Abraão nos mostra como a vida de um cristão deve ser. A gente deve levar a adoração como um estilo de vida, para nunca esquecer de tudo que Deus já fez por nós.
que nós não nos esqueçamos da sua infinita bondade e infinita misericórdia para conosco. Pois bem, chegamos ao final de mais um Conexão Peregrinos. E para a gente fechar, eu gostaria só de destacar que Abraão, o amigo de Deus, nos dá um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construiu o altar, convocando todos que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Abraão foi um dos maiores evangelistas de sua época. Ele arrastava multidões a seguir o seu exemplo de adoração a Deus. As pessoas admiravam Abraão, não só pelo que ele tinha, nem só pelo que ele era, mas por ele ser amigo de Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e nos ver como amigos de Deus. Que nós possamos ser, assim como Abraão, reconhecidos por sermos amigos de Deus, pessoas que erguem altares de adoração ao Senhor. Amém? Que esse seja a minha sua oração. Yasmin, você pode fazer uma oração para a gente encerrar nossa Conexão Peregrinos de hoje? Bom, finalizando mais um episódio incrível de Conexão Peregrinos e mais uma vez falando sobre altar, sobre adoração, espero que isso realmente possa ter significado e que você possa colocar em prática na sua vida. E agora vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse episódio, obrigado por estar nos mostrando tantas coisas importantes. Que o Senhor possa continuar conosco no restante dessa semana e que a gente possa realmente colocar em prática a adoração na nossa vida. Que a gente possa nunca se esquecer de tudo que faz por nós e que a gente possa sempre estar fortalecendo a nossa amizade e a nossa fidelidade contigo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, jovem. Te vejo na semana que vem. Curte, deixa o joinha aí, compartilha com todo mundo, assiste uma vez, 2, 3, 10 vezes, envia para todos os seus contatos aí, não perca o próximo Conexão Peregrinos, que assim nós vamos juntos rumo à eternidade.